paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom que você veio à casa do Senhor nesta noite. Bom é estarmos na presença do Senhor em mais uma oportunidade especial que Ele nos concede. Eu pediria para você abrir a palavra do Senhor em Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Apenas o primeiro versículo eu quero ler. E enquanto vamos avançando na mensagem, nós leremos outros versículos da palavra do Senhor. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Amém? Você pode tomar o seu assento. Se você puder deixar a Bíblia aberta, nós estaremos lendo mais alguns versículos ao decorrer da mensagem. Me veio ao coração falar a respeito nesta noite sobre identidade. Eu gostaria de falar sobre a identidade de um verdadeiro servo de Jesus Cristo. E pensando a respeito de identidade, falando de documento, nós temos um documento, a nossa identidade. E a identidade de uma pessoa, ela é um conjunto de características. O conceito, melhor dizendo, de identidade é um conjunto de características que definem uma pessoa ou uma coisa. E é um conjunto pelas quais, então, esta pessoa ou coisa, ela é diferenciada das outras. Por isso que cada um de nós tem uma identidade. Se nós olharmos na nossa identidade, nós veremos que lá há um nome que define quem somos. Há lá na identidade também uma filiação que aponta a nossa origem. Também tem uma cidade, um estado, um país que aponta a nossa naturalidade e a nossa nacionalidade. Também há uma data que aponta o dia do nosso nascimento. E da mesma maneira que a identidade terrena, ela procura revelar muito a respeito da pessoa, nós, como servos de Jesus, nós temos também uma identidade celestial que fala muito a nosso respeito. Nós temos uma identidade celestial. E nessa identidade terrena, para finalizar, nós temos também uma marca. E esta marca, que é a nossa impressão digital, ela nos diferencia de todas as pessoas da terra. Não há ninguém neste mundo que possua a tua impressão digital. Ela é única, ela é tua, ela é exclusiva e foi dada por Deus para você. E nós temos, como servos de Deus, uma identidade celestial. E é a respeito desta identidade que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Mas antes de nós vermos se nós temos ou não esta identidade celestial, eu gostaria de fazer um breve panorama a respeito da epístola aos Gálatas. Paulo escreve esta epístola. Ela é possivelmente o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento. Possivelmente foi a primeira carta, o primeiro livro que compôs o Novo Testamento foi a epístola aos Gálatas, e quem escreveu foi Paulo. Essa epístola aos Gálatas não é epístola para uma única igreja. Gálatas não é uma igreja. Os irmãos eram irmãos da Galácia. A Galácia era uma região. E dentro dessa região, Paulo fundou com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, a igreja de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então,
os irmãos da Galácia eram irmãos de 4 igrejas. Então Paulo escreve a estes irmãos, depois de ter retornado, de haver fundado esta igreja, de haver deixado ministros lá e retornado para a sua igreja local. Acontece que depois desta igreja estar fundada lá, nesta região da Galácia, subiram ou foram de Jerusalém para esta região alguns judeus cristãos intitulados de judaizantes. Estes judaizantes, eles se infiltraram na igreja da Galácia e começaram a disseminar pelo menos 2 acusações a respeito de Paulo e a respeito do evangelho que Paulo estava, ou que tinha pregado naquela região. Então os judaizantes, que eram judeus cristãos, eles acusavam Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo, ou rebaixavam a Paulo como se fosse um apóstolo de menor expressão. E também atacavam o evangelho pregado por Paulo nesta região, dizendo que a fé em Cristo Jesus era insuficiente para a salvação. Se precisaria também, além de ter a fé em Cristo, observar a lei de Moisés e circuncidar-se. Estes irmãos estavam pervertendo então, estes falsos mestres, estavam pervertendo o evangelho. E Paulo, ele se levanta com autoridade e escreve esta carta aos Gálatas. Então, nesta noite eu quero falar a respeito de identidade. E ao longo desta carta nós podemos ver na defesa de Paulo, nas palavras de Paulo, além de uma defesa apologética a respeito do evangelho que ele pregava, também uma defesa a respeito do seu apostolado ou da sua identidade de um cristão. E quando nós lemos no primeiro verso do capítulo 1 aos Gálatas, Paulo está dizendo, se intitulando e colocando a si mesmo como apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, primeiro componente de um verdadeiro servo de Jesus Cristo é que ele tem convicção de quem o chamou. Paulo tinha convicção de ter sido chamado por Cristo. Os judaizantes diziam que Paulo, ele não era um autêntico apóstolo por não ter feito parte do colégio apostólico, de não ter sido um dos 12 que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, que aprenderam com Jesus. Entretanto, Paulo, ele havia visto, por mais que não tivesse andado com Cristo na terra, ele havia visto Cristo ressurreto, lá naquele encontro no caminho para Damasco, e recebido de Cristo uma comissão, um apostolado de pregar o evangelho às pessoas que estavam distantes. Paulo tinha esta convicção. Paulo tinha a convicção de ter sido chamado por Cristo. E por ter esta convicção, por estar convicto deste seu chamado, ele escreve esta epístola. E é interessante que Paulo diz, apóstolo não da parte de homens. Paulo não estava representando homens. Paulo era um emissário real que falava na autoridade de Jesus Cristo. Era Cristo quem o havia chamado para o apostolado. Sua autoridade apostólica, portanto, não provinha de qualquer comissão humana ou de homem algum, mas de Deus. O seu apostolado não resultava de uma seleção, de um processo seletivo humano, mas da aprovação, da nomeação divina. O chamado de Paulo, portanto, não havia sido feito por um grupo, por uma organização religiosa ou por uma agência missionária. Não aconteceu pela vontade humana. Não foi amizade, não foi apadrinhamento, foi providência divina, foi
por intermédio de Jesus Cristo e de Deus Pai. A sua chamada não aconteceu na terra, aconteceu nos céus. Não foi um comissionamento humano, mas divino. E é por isso que no verso 15, se você quiser acompanhar comigo do primeiro capítulo, ele diz assim, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Foi Deus quem chamou Paulo para o apostolado. A sua convicção, portanto, era inabalável às críticas destes judaizantes. E por conta desta certeza, Paulo pôde se colocar de pé em defesa do seu apostolado, porque ele tinha certeza de quem o havia chamado. Meus irmãos, quantos embates nós sofremos na nossa caminhada cristã? Quantas afrontas nós sofremos? Quantos ardis o diabo põe no nosso caminho, à nossa frente, para nos derrubar, para nos fazer desistir? Quantas acusações infundadas, quem sabe você já sofreu, sendo inocente? É algo que dói terrivelmente, é algo que machuca, porque você está muitas vezes inocente, mas está sendo acusado por alguém ou por pessoas, e você só vai conseguir se manter de pé, sabendo ou tendo a certeza de quem foi que te chamou. Se nós não tivermos esta convicção do nosso chamado pela parte de Cristo, nós podemos sucumbir diante das críticas. Mas se nós tivermos a certeza de quem nos chamou, pode vir o que vier, nós estaremos de pé, firmes, fortalecidos, sabendo que não foi homem quem nos chamou, mas foi um Deus que tem todo o poder, que nos escolheu, que nos chamou e que está conosco. Não importa quem se levantar contra nós. Nós temos alguém que está conosco em todo o tempo. Nós fomos escolhidos não porque tínhamos mérito. Nós não fomos escolhidos por habilidades, nós fomos escolhidos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E falando um pouquinho em acusação, eu estava comentando com a minha esposa hoje à tarde, que há duas situações distintas, caráter e reputação. E as pessoas, elas podem manchar a nossa reputação. Agora, caráter ninguém pode manchar a não ser nós mesmos. O caráter ninguém pode manchar, o meu e o teu caráter. Porque caráter tem a ver com moral, com formação moral. Caráter é uma coisa inerente sua. Agora, a reputação é um conceito que as pessoas têm sobre você. Por isso que a tua reputação, a minha reputação, a nossa reputação, muitas vezes pode ser manchada por pessoas que nos acusam sem fundamento. Podem manchar sim. Agora, caráter ninguém pode manchar. O único que pode manchar o caráter é eu e você. Por isso, cuide do teu caráter. Porque se você cuidar do teu caráter, Deus se encarrega de cuidar da tua reputação e provar para as pessoas quem você é. Apenas tenha convicção de quem te chamou. Foi Deus quem nos chamou. Agora, o segundo componente que tem ou que deve ter na identidade de um cristão é que ele teve a sua vida transformada por Deus. Está no versículo 13, em diante do primeiro capítulo, que diz assim: porque já ouvistes, Paulo falando, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Isso antes da conversão. Depois da transformação, versículos 23 e 24,
ou aliás 22, 23, 24, Paulo diz o seguinte: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Transformação. Um servo de Cristo teve a sua vida transformada por Deus. Paulo, ele não apenas defendia o seu apostolado, mas ele defendia também o evangelho que ele pregava. Não apenas tinha ciência de quem o havia chamado, mas também tinha ciência da mensagem de quem o enviou. Paulo conhecia a mensagem de Deus, mas também conhecia o Deus da mensagem. Por isso havia autoridade e poder nas suas palavras e em sua vida. Paulo era o exemplo do poder transformador do evangelho. Ele não era, portanto, o arauto de um evangelho teórico, mas um evangelho prático. Ele não apresentava o testemunho do que Deus havia feito na vida de alguém, ele apresentava um testemunho do que Deus havia feito na sua própria vida. Não era sobre a experiência de conversão de alguém que Paulo está falando, mas é sobre a sua própria experiência de conversão. Portanto, ele era um arauto de um evangelho que havia transformado a sua vida, as suas vontades, o seu caráter, o seu propósito, a sua vida por completo. Quem não se lembra de como era Paulo antes de ter tido o encontro com Cristo? A Bíblia nos aponta que ele era um grande religioso, era um judeu praticante, ia na igreja regularmente, quem sabe não perdia culto. Era um homem zeloso, devoto a Deus, conhecedor profundo das Escrituras, observante das tradições judaicas, cumpridor da lei, possuía reputação diante dos homens e reconhecimento das autoridades judaicas. Paulo tinha tudo o que precisava para ser um grande homem, mas faltava uma coisa para Paulo: faltava Cristo. Nós podemos ter todos os requisitos de um verdadeiro cristão. Nós podemos ter todas as práticas que se espera de um cristão, mas se nós não tivermos uma transformação de vida e Cristo reinando no centro do nosso ser, nós ainda estamos distantes do ideal que Cristo tem para nós. Nós podemos estar apenas sendo religiosos, sem nunca ter experimentado uma transformação real da parte de Deus. Porque a transformação de Deus muda a nossa história, há um antes e um depois, quando Cristo toca, transforma, age nas nossas vidas. Não há como mais continuar vivendo como se vivia até então. Precisa haver mudança. E quando Paulo tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, a sua vida muda. De perseguidor, ele passa a ser perseguido agora. De alguém que procurava destruir o evangelho, ele passa a ser alguém que abraça o evangelho como um alvo a ser difundido. Ele passa de um zeloso fariseu para um servo de Cristo Jesus. A mudança na sua vida foi visível. É por isso que ele fala às pessoas, falando a respeito das pessoas, elas glorificavam a Deus por minha causa. A mudança na nossa vida, meus irmãos, nós que aceitamos a Cristo, ela precisa ser visível para quem está lá fora. As pessoas precisam glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na minha e na tua vida. Se não há, meus irmãos, testemunho lá de fora de que nós somos verdadeiros servos de Jesus Cristo, alguma coisa está errada na nossa vida. Alguma coisa está errada. As pessoas precisam olhar para nós, para mim e para você, e nos identificar como um servo de Cristo. Nós precisamos ter no nosso DNA, na nossa
Aparência não apenas exterior, mas do interior, que reflete nas atitudes que nós fomos tocados e transformados por Cristo Jesus. Precisamos ter isto. O que é o Evangelho? Evangelho é poder de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 1 e verso 16, Paulo ele diz que, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, ou porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, muitos aderem ao Evangelho sem entender o sentido real da decisão que estão fazendo. O que nós temos visto é muitas pessoas que se dizem cristãos, mas o fazem por conveniência, como se estivesse na moda ser evangélico. Você nunca ouviu na história antes tantas pessoas se intitularem evangélicos. Eu nunca vi antes. E olha que eu não tenho assim uma idade tão avantajada assim. Mas eu não me lembro de uma época onde foi tão midiático ser evangélico. Parece que ser evangélico tem aberto portas para pessoas hoje. Ser evangélico tem colocado pessoas na mídia televisiva. Há cantores que lá fora não alcançaram sucesso. E eles vêm para dentro das igrejas. Cantar. Apresentar canções que falam a respeito de Deus, mas você não vê Deus na vida delas e não vê elas tendo compromisso verdadeiro com Deus. E aí fica a pergunta, e essa pergunta me deixa muito triste. Será que o Evangelho perdeu o poder? Será que não há mais poder na palavra de Deus? E a conclusão que eu chego é que, infelizmente, há muitas pessoas que estão vivendo um evangelho de adesão e não mais de transformação. O Deus que move estas pessoas é o aplauso para esses cantores, é o dinheiro, é a fama. Elas se utilizam de Deus como um trampolim para o sucesso. Estão no meio, mas não fazem parte, nunca fizeram. A questão é que muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem mais o Deus das bênçãos. Querem um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, sem renúncia. O evangelho que só promete bênçãos, mas não parece que não promete mais cruz. E a essência do evangelho não é bênção. A essência do evangelho continua sendo a cruz de Cristo. Continua sendo cruz. É pela cruz que nós somos salvos. É pela cruz que nós vamos chegar no céu. Mas eu dou graças a Deus. Porque nós que estamos aqui, muitos do que servem a Deus aqui conosco, abriram o coração para esse evangelho e foram tocados e transformados por Cristo, estão se empenhando, caminhando, lutando com todas as forças para chegar no céu, neste céu que o nosso Jesus foi nos preparar. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho precisa transformar. E eu creio que o Evangelho de Deus transforma pessoas. Você conhece um Zaqueu antes e depois do encontro com Cristo. Você conhece um gadareno antes e depois de um encontro com Cristo.
Porque o encontro com Cristo muda a história. Se nós abrirmos o coração para o Evangelho, ele transforma, porque ele é poder de Deus para transformar, para salvar. Agora, terceiro componente que identifica um servo de Jesus Cristo é que ele sabe a quem deve agradar. Isso está no capítulo 1 e verso 10, 12 e no capítulo 2 e 20. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava sendo acusado pelos judaizantes de pregar um evangelho light com o objetivo de agradar os gentios. Para os judaizantes, a salvação, ela precisava ser uma mistura de fé e de obras, enquanto que o evangelho de Paulo era baseado apenas no sacrifício e unicamente no sacrifício de Cristo. Por isso eles os acusavam de pregar um evangelho com o fim de ser aceito pelo povo. Acusavam-no de pregar um evangelho mais palatável, mais fácil de digerir. Mas Paulo responde firmemente, e ele diz: se isso estivesse acontecendo, ou seja, se Paulo realmente estivesse procurando agradar as pessoas, ele não seria servo de Cristo. Porque não há como servir a dois senhores, não há como agradar a Deus e as pessoas muitas vezes. Muitas vezes agradar as pessoas nos levará a transigir com os decretos divinos. Muitas vezes agradar a Deus nos deixará desconfortáveis com as pessoas. Entretanto, o verdadeiro cristão, ele sabe a quem deve agradar. Muitas vezes nós nos encontramos numa encruzilhada, numa bifurcação, e nós precisamos tomar um caminho, mas que o caminho que nós tomemos, quando precisa ser tomada a atitude, que nós possamos preferir agradar a Deus, mesmo que isto nos custe caro muitas vezes. Nós somos chamados para agradar a Deus. Paulo diz que o soldado ele não se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E servo é aquele que não busca holofotes. Servo não está para ser reconhecido. O servo, ele não depende de elogios para fazer com entusiasmo o trabalho. E ele também não se desencoraja quando as críticas batem de frente e vêm para derrubar. Um servo de Cristo não está em busca do sucesso, nem de glórias humanas. Um servo de Cristo, ele não manipula a palavra de Deus para agradar as pessoas. É por isso que para nós que ministramos a palavra do Senhor, o nosso compromisso tem que ser com Deus, não com as pessoas. O evangelho que precisamos pregar não é um evangelho antropocêntrico, e sim cristocêntrico. O evangelho precisa falar aos corações das pessoas, não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com elas. Por isso eu tenho um cuidado extremo quando venho pregar. Porque eu sempre tenho dito: Deus, eu quero pregar não aquilo que muitas vezes eu quero pregar. Porque é tão fácil pregar um evangelho, e tão agradável pregar uma palavra de bênção, de vitória, de conquistas. E às vezes a gente fica naquela batalha, mas a minha oração tem sido: Deus,
Mesmo que a mensagem não seja tão fácil, mas me dá graça, porque o meu compromisso é contigo, o meu compromisso é com a tua palavra, não é em agradar as pessoas. Por mais que a gente procure ser amável com os irmãos, ser correto com os irmãos, mas o meu compromisso, o nosso compromisso, obreiros, primeiramente deve ser com Deus. Há igrejas que hoje apresentam um evangelho descomprometido com a verdade. E nós temos visto isso, os irmãos têm visto isso. O interesse destas igrejas é ter o maior número de pessoas na sua denominação. Essas igrejas estão preocupadas muitas vezes com um crescimento financeiro a todo custo. Não importa o que seja pregado, importa que dê resultado. Mas o resultado não visando o reino, muitas vezes o resultado visando a sua própria denominação. Há lugares que não se prega mais contra pecado, e seja qual for. E há quem defenda ainda, isso eu já ouvi, que a mensagem precisa ser simpática para as pessoas. Porque as pessoas trabalham a semana toda e quando elas vêm num culto de domingo, elas querem sentar e ouvir uma mensagem que agrade o coração, não que traga confronto. E muitas vezes, até no inconsciente, estas pessoas elas buscam uma mensagem de autoajuda, de alívio, de solução, e não que Cristo não possa fazer isto, porque Ele pode. A palavra de Deus tem poder para isso. Mas às vezes nós precisamos ser confrontados pela palavra. A palavra que confronta, meus irmãos, é aquela palavra que vem para burilar a nossa vida, para lapidar o nosso caráter, para nos forjar conforme o caráter de Cristo nas nossas vidas. Em muitas mensagens a cruz tem ficado esquecida. Não se fala mais em sofrimentos, provações, tribulações por amor a Cristo. Mas graças a Deus, que eu quero crer que neste púlpito, os pastores, ministros, pregadores, ainda pregam tendo um comprometimento com Deus em primeiro lugar. Porque é esta mensagem que vai dar o verdadeiro crescimento espiritual para a igreja. É esta mensagem que vai te enraizar profundamente nos caminhos do Senhor. E aí pode soprar o vento, pode soprar a tempestade, mas não vai te arrancar, porque você está firmado na rocha que é Cristo. Precisamos perguntar seriamente: a quem devemos agradar? A Deus ou aos homens? Quando nós vamos ao nutricionista, ele nos passa uma dieta. E geralmente ele corta tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é bom, o nutricionista vai lá e corta. Por quê? Porque se o nutricionista der para a pessoa que está enferma aquilo que ela quer comer, ela não vai sarar. É por isso que se nós quisermos ser curados, nós precisamos ou perder peso, ou ser curado, ou chegar a uma dieta que nós precisamos alcançar, nós precisamos seguir as recomendações do nutricionista. Se ele diz que não é para comer tal coisa, não podemos comer. Precisamos comer aquilo que ele passa para nós. E da mesma forma como acontece conosco. Não é muitas vezes o que nós queremos nos alimentar, mas é aquilo que Deus quer dar para nós comer. Deixa Deus tratar conosco da maneira como Ele quer tratar, porque vai ser para cura, para edificação, para salvação, para vitória espiritual das nossas vidas.
Deixa Deus falar como Ele quer falar. Ele é o nosso Criador, Ele sabe do que precisamos. Ele sabe o alimento que nos fará bem. Ele tem o alimento certo. Ele tem o remédio certo. Ele deixou a sua palavra e o verdadeiro pão do céu, que é Cristo Jesus, para saciar toda a nossa fome. Só Cristo pode fazer isto. Qualquer outro alimento, por mais que no momento pareça mais saboroso, mas quem sabe vai ser apenas um efeito passageiro. Mas quando o nosso compromisso, meus irmãos, é ouvir tudo aquilo que Deus quer falar conosco, pode ter uma certeza, por mais que inicialmente não traga assim aquele refrigério, mas ao final trará bênção, trará vitória, trará saúde espiritual para nós. Em quarto lugar, para encerrar, um outro componente que precisa ter na identidade de um servo de Cristo é que ele precisa possuir as marcas de Cristo em sua vida. Gálatas, capítulo 6, verso 17, Paulo vai encerrando a carta aos Gálatas dizendo a respeito disto. Quanto ao mais, falando a respeito dos judaizantes, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Os judaizantes diziam que a salvação pela fé em Cristo era insuficiente. Devia-se também observar as leis de Moisés e também a circuncisão. A grande ênfase que eles davam era nesta marca exterior da circuncisão. E Paulo precisou ser duro contra os judaizantes, bem como ser firme como os cristãos da Galácia que estavam aderindo a estes falsos ensinamentos, fazendo uma mistura entre fé e obras, entre fé e circuncisão. E Paulo escreve aos Gálatas 6:15, dizendo o que realmente interessa. Ele escreve dizendo, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. A questão não está em marcas exteriores. A questão está naquilo que vem de dentro, naquelas marcas interiores que faz de você uma nova criatura quando você abre o coração para Cristo. É a respeito disto que Paulo está falando. E para finalizar, a sua carta, ele diz qual é a marca que realmente vale a pena ter. Não a da circuncisão, mas as marcas de Cristo. São marcas que vocês querem ver. Então eu apresento as minhas marcas. Não marcas da circuncisão, mas as marcas de Cristo na minha vida. É isto que Paulo mostra aos Gálatas. E quando ele usa a palavra marca, ele usa uma palavra no grego chamada estigmata. E esta marca denota marca tatuada, ou uma marca infringida com um ferro em brasa quente. Paulo gostava muito de usar a figura de um servo, e ele se intitulava como um servo de Jesus Cristo, muito provável. Ele trazia esta imagem de que fora ele mesmo, queimado em ferro, em brasa por Cristo Jesus, passando assim a ser propriedade exclusiva de Deus, assim como os servos eram marcados com ferro em brasa pelos seus senhores. Paulo usa esta figura, dizendo que ele mesmo havia sido marcado por Deus como propriedade exclusiva sua, com ferro em brasa no seu corpo. Ele não falava, é claro, de forma literal, mas de forma figurada. Agora, meus irmãos, que marcas eram estas que Paulo faz menção de apresentar a estas pessoas? As marcas dos ferimentos, das perseguições que ele sofreu por amor a Cristo. Marcas de apedrejamento, como ele foi apedrejado na cidade de Listra.
marcas dos açoites, dos 195 açoites que ele sofreu, não por pessoas de fora, mas por judeus, pessoas da sua própria gente. 3 vezes ele foi fustigado com varas pelos romanos. Diversas prisões em Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. O seu sofrimento por amor ao Evangelho eram as marcas de Cristo na sua vida e eram as credenciais que ele tinha para apresentar para as pessoas que ele era verdadeiramente um servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, se somos servos de Cristo, nós precisamos ter estas marcas na nossa vida. Quem sabe não marcas físicas, mas marcas na alma. O soldado, meus irmãos, o maior orgulho do soldado não é exibir as suas medalhas condecorativas, mas o que mais traz orgulho para um soldado é apresentar as suas cicatrizes do campo de batalha. Cada cicatriz, cada marca, uma história da sua lealdade ao seu comandante, ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que nos escolheu e que nos alistou no seu exército. Estas marcas que nós precisamos ter. Soldado não foge da guerra, soldado ele enfrenta, ele não recua, ele avança, sabendo que o prêmio dele está logo ali na frente. É destas marcas que Paulo fala. Paulo não dá chance para falar a respeito de circuncisão. O que ele quer falar é marcas de devoção, de amor a Cristo. Porque nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. É ser uma nova criatura que vai te levar para o céu. É enfrentar as perseguições, as calúnias, a difamação por amor a Cristo, ser leal a este comandante que vai nos dar a vitória, a coroa certa. E é isto que Paulo tem para apresentar aos seus acusadores, as marcas de um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Será que nós já nos deixamos marcar em ferro, em brasa pelo Senhor? Será que nós somos leais a ponto de nunca retrocedermos por mais aflições que tem à nossa frente? Será que somos leais a Cristo a ponto de dizer: Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? E não importa o que aconteça, não tenho mais a minha vida por preciosa, mas ela já está com o Senhor Jesus. Porque se você tiver este pensamento, você tem sim a identidade de Cristo na tua vida. Você pode ser identificado como um servo de Cristo. Servir a Jesus, eu sempre tenho dito isto, não é estar dentro de uma redoma de vidro, isento de aflições. Afinal, Cristo não prometeu, Jesus jamais iludiu nenhum de nós, meus irmãos. Jesus não prometeu um tapete vermelho até o céu para nós caminharmos. Ele foi o maior exemplo de que aqui nós teremos aflições, e ele falou isso. Sim, teremos aflições. Mas nós temos um prêmio certo nos aguardando ali na frente. A nossa luta não é em vão, meus irmãos. A nossa luta é tendo certeza de que por quem nós estamos batalhando e pelo que nós estamos lutando. Se para o judaísmo a marca que interessava era a circuncisão, para o cristão, para o cristianismo, as marcas que realmente importam são o sofrimento que você está disposto a padecer por amor a Jesus Cristo.
Estas marcas nas nossas vidas devem ser evidenciadas por um caráter transformado, por um testemunho que agrade a Deus, para que quando as pessoas olhem nas nossas vidas, elas possam dizer, como disse aquela mulher a Eliseu: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vejo que esta mulher é uma santa mulher de Deus, pelo que nós estamos sendo conhecidos lá fora, por um servo de Jesus Cristo, ou por alguém que se adapta conforme as circunstâncias vão aparecendo à sua frente. Eu me alegro porque em Atos, capítulo 20, 22 e 24, Paulo, ele traz uma palavra que enche o meu coração de alegria, porque era alguém que tinha uma certeza inabalável de quem o havia chamado, de ter a sua vida transformada, de saber a quem ele estava agradando, e de possuir as marcas de Jesus na sua vida, porque ele diz: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. São palavras de alguém que tinha identidade. Paulo está dizendo que lhe aguardavam prisões e tribulações, mas ele não fugia delas, ele ia até elas, porque tinha convicção de quem o havia chamado. Se somos um servo de Cristo, não podemos olhar para o lugar, nem para as circunstâncias à nossa frente, se são favoráveis ou não. Mesmo que não sejamos reconhecidos aqui na terra, mesmo que se precisar sermos incompreendidos, aceitemos isto, porque tudo aqui é transitório, é passageiro. Mas a certeza que nós temos de quem nos chamou faz-nos aguardar e avançar, sabendo que o final que nós teremos, por mais que tenha aflições, mas a vitória, a conquista, a gozo nos esperando também. A nossa esperança deve estar nisto. E para encerrar, eu me lembro do capítulo 21 de João. Este episódio ele narra a restauração do ministério de Pedro. E eu acho interessante que Jesus restaura Pedro, chama Pedro para um particular, conversa com Pedro, faz aquelas 3 perguntas: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E depois Jesus faz a segunda pergunta da mesma maneira, e a terceira Jesus muda a pergunta: Pedro, você gosta de mim? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes tudo. E quando Jesus restaura o ministério de Pedro, Jesus fala a Pedro a respeito da morte que Pedro teria. Ele diz mais ou menos assim: quando você era jovem, você cingia-se a si mesmo, mas vai chegar um tempo que outros te cingirão e vão te levar para um lugar que você não gostaria de ir. E o escritor diz que Jesus disse isso significando com que morte Pedro glorificaria a Deus. E só depois de relatar a Pedro como ele glorificaria a Deus, é que Jesus diz a Pedro: segue-me. Ou seja, Pedro sabia do fim que lhe aguardava,
mas ele não retrocedeu, ele foi até o fim, ele foi para o martírio, e diz a história de que quando ele estava para ser morto, crucificado, ele diz assim, eu não sou digno de ser crucificado da maneira como o meu Jesus foi, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Cristo foi. Segue-me, mesmo que seja para o martírio. E finalizando, Paulo, no final do seu ministério, diz: já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos concluir a nossa carreira combatendo o bom combate, não combatendo de qualquer maneira, mas o bom combate, e acima de tudo, guardando a fé. Porque se nós combatermos o bom combate, acabarmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé, a coroa de justiça nos será entregue por Cristo. Se coloque de pé nesta noite. Nós temos uma identidade, a identidade de um servo de Jesus Cristo. E se nós termos esta identidade, nós precisamos ter os componentes, que é a convicção de quem nos chamou, que é de ter a nossa vida transformada e realmente como prova para as pessoas que nos vêm dizer, realmente, eu conheci o antes e o depois do fulano que teve um encontro com Cristo. E parece que a cada 10 anos nós temos que fazer uma nova identidade, documento. Da mesma maneira como servos de Cristo, nós precisamos de tempos em tempos renovar a nossa identidade celestial. Porque às vezes a dureza da vida, os embates, querem fazer com que a nossa identidade vá perdendo o brilho. Mas eu creio que este Jesus de Paulo, que é o Jesus que nós pregamos, que é o Jesus que nos abraçamos, está nesta noite aqui para renovar as nossas forças, renovar a nossa identidade. Quem sabe se a luta tem sido tão grande que você está pensando em recuar, não recue. Não volte atrás. Tenha convicção de que você foi chamado por Cristo. Não foi pastor que te chamou. Não foram homens que te chamaram. Não foi uma igreja que te chamou. Foi Cristo que chamou você. E se foi Ele que te chamou, Ele vai zelar para que você seja sustentado no caminho que você deve seguir. Se você sofre perseguições por ser leal a Cristo, e se você é acusado inocentemente, a palavra de Deus pede para nós nos alegrarmos. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando mentirem a respeito de vós. Lembrem-se que o galardão de vocês está garantido no céu. Acenda ou deixe o Espírito Santo acender novamente esta convicção na tua vida. Nós vamos orar nesta noite. E que você possa sair fortalecido daqui nesta reunião. Como eu quero sair fortalecido. Porque não pense que nós, que ministramos, que pregamos, também não sentimos os embates, as afrontas, as adversidades.
que quer muitas vezes nos fazer parar, nos fazer desistir de tudo. Mas há um que sustenta as nossas mãos. Aleluia. Que talvez quando você não consegue mais caminhar, Ele te carrega no colo, porque Ele tem um compromisso contigo, te levar ao céu de luz. Ele não vai desistir de você. Não desista dEle, porque Ele não vai desistir de você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo nesta noite, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Pai, ó Deus, fortalece a nossa estrutura, Senhor. Renova a nossa identidade de um verdadeiro servo de Cristo nesta noite. Senhor, nós precisamos ter a convicção de quem nos chamou. Nós precisamos ter, ó Deus, uma vida transformada para que a nossa vida seja motivo de glória para o Teu nome, para que o Teu nome não venha a ser blasfemado, mas glorificado através da nossa vida. Pai, que nós possamos firmar um compromisso genuíno de agradar somente a Ti, Senhor. Tu precisas ser, Senhor, o maior objetivo da nossa vida, em agradar, em glorificar. E também nos ajude a nos sustentarmos firmes diante das batalhas que travamos, porque o que importa nas nossas vidas, ó Deus, é termos as Tuas marcas, as cicatrizes, ó Deus, de um soldado que não recua, que não volta atrás, que não te nega, que não te abandona, que não foge, Senhor, do campo de batalha, mas que está firme, que segurando firme a espada nas suas mãos e lutando, esperando a vitória, a coroa certa que nos aguarda ali no céu. Pai, fortalece-nos, renova-nos nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, para a glória de Deus Pai.